Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje eu vou estar passando mais uma descrição. Eu vou passar aqui apenas uma pequena introdução, não vou ler muita coisa, é uma pequena introdução do que é o texto majoritário, para vocês entenderem, porque muita gente tem me perguntado isso aqui. Aqui ó, segunda edição do Interlinear Majoritário Cultura Cristã. O texto majoritário é um texto que emprega a evidência disponível da completa gama de manuscritos remanescentes, ao invés de apoiar-se primariamente na evidência propiciada por poucos textos. Para nós, não é científico praticamente ignorar 80 a 90% da evidência em qualquer disciplina. Praticamente desde o tempo de Westcott e Hort, as leituras da maioria dos manuscritos têm sido rejeitadas como sendo tardias e secundárias. Grande parte do apoio para esta abordagem tem sido a teoria da existência de uma recensão eclesiástica oficial imposta sobre a Igreja no IV século, explicando assim a preponderância dos assim chamados manuscritos bizantinos desde então. Um outro apoio era a opinião de que nenhuma evidência manuscritológica anterior ao IV século parecia apoiar as leituras bizantinas. Ademais, um punhado de alegadas conflações foi usado para sugerir que o texto tradicional estava cheio delas. Na verdade, todos os manuscritos têm algumas. A história não forneceu qualquer evidência de tal recensão, e hoje em dia esse aspecto da teoria foi amplamente abandonado. Papiros do segundo e do terceiro século agora apoiam muitas leituras que uma vez foram rejeitadas como sendo tardias, e ainda muitas conflações podem ser justamente o contrário, um texto mais completo do qual uma parte foi omitida por circunstâncias tais como homoiuteleuton, considerações estilísticas ou teológicas, ou evidente descuido. Sustentamos que, em última análise, a história da transmissão do texto de cada livro do Novo Testamento deveria ser traçada por meio de uma árvore genealógica. Esse método falhou sob Westcott e Hort, precisamente porque eles recusaram dar o devido peso ao papel da maioria dos manuscritos remanescentes. Porém, quando a completa gama de evidência é apropriadamente usada, a genealogia se torna uma opção mais viável e promissora para a determinação da leitura original, quando a evidência está significativamente dividida. Infelizmente, esse método hoje é possível apenas na perícope da mulher adúltera e no livro de Apocalipse, porque uma grande porcentagem do material do restante do Novo Testamento nunca foi completamente colado. Nesses dois lugares, através da extensa obra de von Soden e Rosquier, a maior parte da evidência manuscritológica foi minuciosamente colada. No restante do Novo Testamento, fomos forçados a depender pesadamente da obra de von Soden, aumentada por Tischendorf, posteriormente aumentada por Legge em Mateus e Marcos. Ainda há muito trabalho por realizar na crítica textual do Novo Testamento, especialmente se a pessoa confia antes no cuidadoso exame de toda a evidência, ao invés de apoiar-se tão pesadamente num pequeno corpo de manuscritos egípcios, que tem a sorte de serem as nossas cópias remanescentes mais antigas. O interessante é que esse interlinear aqui, ele surgiu numa época, em inglês, né, em 1980, ele surgiu numa época em que não existia mais o texto majoritário. Você tinha o texto recebido, mas você não tinha uma obra acadêmica colacionada pela maioria dos manuscritos. Então, os editores, eles editavam esse texto com essa finalidade. Por exemplo, com essa finalidade. Então, o que acontece? Em 1980, quando eles publicaram essa obra, ela trouxe um grande avanço para os dois lados. Como assim? Os que defendiam o texto recebido viram nela uma maneira de apoiar algumas das suas leituras. É claro que nem todas as leituras do texto recebido estão na maioria dos manuscritos. Isso é fato. Observamos pelo livro de Apocalipse. Até o irmão Marx de Portugal falou assim: Adolfo, mas tal livro aqui fala, o texto majoritário está concordando com o texto recebido? Sim, porque foi colacionado todo. Então, no livro de Apocalipse e no livro da perícope da mulher adúltera já foi tudo colacionado. É interessante essa observação, já foi tudo colacionado. Então, o texto, até o presente momento, o texto majoritário ele está em concordância com o texto eclético no livro de Apocalipse. Então isso mostra que o texto recebido ele não foi baseado na maioria dos manuscritos, pelo menos no livro de Apocalipse. Tá? Então assim, ao fazer essa obra eles tinham essa intenção de dar suporte
de dar um suporte para aqueles que defendem o texto majoritário. Né? E assim, e até para quem não defende o texto majoritário é interessante, porque o cara ele analisa lá e ele vê uma variante lá no texto, lá na nota de rodapé do aparato crítico do Nestlé ou da quarta edição revisada, e aí ele pode conferir no texto majoritário. Então assim, como comparação de manuscritos, de metodologia, é muito interessante. Deixa eu só colocar mais um capítulo aqui, bem curtinho, da introdução. Agora já é da outra introdução. Foi uma introdução prefácio à segunda edição, e aí agora uma introdução de um outro capítulo aqui, página 12. Os editores não imaginam que o texto dessa edição represente em todos os detalhes a forma exata dos originais. Por mais desejável que seja esse texto, muito trabalho há por fazer antes que se possa produzi-lo. Portanto, deve-se ter em mente que a presente obra, o Novo Testamento grego, segundo o texto majoritário, é tanto preliminar quanto provisória. Ela representa um primeiro passo na direção do reconhecimento do valor da autoridade da grande massa de documentos gregos remanescentes. O uso desses documentos nessa edição devem estar sujeitos ao escrutínio e à avaliação por eruditos competentes. Tal escrutínio, realizado da maneira própria, poderá resultar num avanço em direção ao Novo Testamento grego que mais acuradamente reflita os inspirados autógrafos. Então assim, quando eles fizeram isso, eles não tinham a intenção de que esse aqui fosse o texto padrão. Na verdade, chegou em 1980 em língua inglesa, e a editora Cultura Cristã em 2010, 2008, deixa eu só ver aqui, 2010, 2008, 2008, essa aqui é a primeira edição, já tem a segunda edição em 2008. Quando eles lançaram essa obra aqui, eles tinham a intenção de tornar o texto majoritário uma análise cientificamente. Então assim, eles sabem que tem muita coisa a se fazer. Por exemplo, em 1980, quando foi publicado esse Novo Testamento majoritário, existiam 5.500 manuscritos catalogados. Quando o Wilson Parós escreveu o primeiro livro dele em 1990, Crítica Textual do Novo Testamento, falava-se em 5.700 manuscritos, 5.600. Depois, num outro livro, ele menciona 5.700. Então, 5.600, 5.700. E hoje, na última palestra que ele fez, ele mencionou 5.800 manuscritos. Então, você tem cada vez mais uma catalogação maior de manuscritos. E ainda assim não foi catalogado todos. Então, ainda assim tem muito trabalho a fazer sobre o texto majoritário. Esse aqui foi publicado em 1980. Aí em 2005 você tem o texto majoritário publicado por Robson Pierpoint, que também é um texto muito bom, bem interessante, eu tenho que adquirir ele ainda. E por último, a mais atual obra que temos sobre o texto majoritário é do Burke-Kelly, de acordo com a família 35, uma teoria bem interessante. Eu já tratei dessa teoria aqui. Então você tem três tipos de texto, né? Majoritários anecerróticos, que é esse aqui, o majoritário da família 35 do Burke e o majoritário do Robson Pierpoint. Por quê? A reconstrução majoritária ela não é um texto em si, ela é uma linha de reconstrução textual. Assim como o texto eclético reconstruiu a do Tischendorf, as Quartet Hort, Quarta Edição Revisada, Nestlé, Allen e por aí vai. E você tem vários outros, Augustinus Merx, Puppet Rebels e pá. Você tem esses outros textos, mas o mais conhecido é o Nestlé e a Quarta Edição Revisada, que são publicados no Brasil, né? Só a Quarta Edição Revisada, o Nestlé é vindo de fora. Então você tem essas duas linhas de reconstrução textual. Então quando você tem a linha de reconstrução majoritária, que é na maioria dos manuscritos, você tem a reconstrução eclética, que não é o texto em si, a Quarta Edição Revisada, é sim a teoria. Então você tem essas duas linhas de reconstrução textual que dá lume a alguns textos. Então é interessante observar esse detalhe, tá? E por exemplo, o Nestlé 28, ele já fez algumas alterações no texto, ele fez algumas alterações no texto. Por quê? Porque foi catalogado mais manuscritos também, foi descoberto lá mais algumas coisas sobre pais da igreja, algum detalhe assim. Então você tem uma alteração no texto eclético e você também tem uma alteração no texto majoritário. Por quê? Porque ele é baseado na evidência disponível naquele período. E com o tempo ela tende a ser abandonada. Tende a ser. É claro que como interlinear, ele é o melhor, e como o Brasil está 30 anos atrasado, 40 anos atrasado em tudo, essa aqui ainda por bons anos ela vai estar dentro da academia, então ela vai servir para a gente. Mas por exemplo,
Até 2030 vai ser publicado a Editio Crítica Maior. Eu pretendo adquirir essa obra, eu já até falei aqui que quem quiser me dar de presente é só mandar uma mensagem para mim que eu deixo meu endereço e você me manda aí a Editio Crítica Maior. Algumas, né, foi publicado. Então, com a publicação da Editio Crítica Maior, eu acredito que até o próprio majoritário ele vai sofrer alteração. Por quê? Porque você tem uma autorização de manuscritos. Atualização. E é isso aí. E vamos estudando, e vamos aprendendo, e vamos catalogando. Daniel P. Wallace faz um trabalho excelente, catalogando manuscrito para lá e para cá. O cara vai para crescer, o cara vai para tal biblioteca e ele acha um manuscrito bizantino aqui e acha uma capa de tal manuscrito bizantino escondida lá, não sei das contas. E vamos descobrindo. Isso que ainda a gente não vasculhou o Vaticano. Quando vasculhar mais coisinha lá, acho que vai ter alguns detalhes assim, que está fechada a 7 chaves. Brincadeira. Então, os avanços, os estudos têm que continuar. Os estudos têm que continuar. E tudo é passageiro. O majoritário, os editores mesmos acreditam que seja passageiro. Graças a Deus ele continua sendo publicado ainda hoje, continua sendo publicado. Mas vamos continuar os estudos, porque os estudos não param por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e tamo junto no campo de batalha.